Gente, tudo bom? Então hoje a gente está aqui com a Camila Rosa. Camila Oi. Rosa é uma puta ilustradora e ela vai contar um pouquinho da história para vocês. Então, por favor, Camila, se apresenta. Oi, eu sou a Camila Rosa, tenho 30 anos, sou de Joinville, Santa Catarina, sou formada na Univille, me formei lá em 2011. Me formei em design de produto, trabalhei 3 anos na indústria de produto, na indústria Vitória, que é uma indústria de troféu na cidade. Daí, nesse meio tempo, eu e umas amigas, a gente começou um coletivo de street art, coletivo Chá. E dentro desse coletivo, eu comecei a ilustrar a partir do coletivo, então eu não desenhava antes. Comecei a desenhar com o coletivo para colar lâmpada na rua, assim, basicamente isso. E aí isso me despertou para ilustração. Até então eu não tinha contato, assim, tinha amigos que trabalhavam com isso, mas nada muito profundo. E aí quando eu comecei a trabalhar com o coletivo Chá, e a gente começou a dar oficina, começou a fazer alguns trabalhos legais, e aí teve um trabalho que a gente fez para Joinville e que precisava ilustrar, assim, precisava trabalhar com software e tal, e eu não tinha a mínima ideia, assim, do que era Illustrator. Trabalhava com Corel. Aí resolvi baixar e tentar entrar nessa vida, assim. A partir dali que eu pensei, nossa, a ilustração existe, é possível, porque com o coletivo a gente estava fazendo vários trabalhos interessantes, assim, já, indo para outras cidades e tal. E ali que me despertou, assim, nossa, eu quero viver disso, assim, quero viver de arte, eu acho que talvez seja possível. E aí, dali que eu me planejei para quando me formasse, em 2011, sair de Joinville, né? A primeira coisa que tu pensa é, vou embora daqui. Porque a gente sabe que é muito difícil, né, na cidade para você viver de arte, assim, não é impossível, mas é mais complicado, e eu trabalhava com produto, então eu precisava romper isso para o meu plano era, vou entrar para uma agência de design gráfico e ilustração e tentar entrar nesse mundo, ver como funciona e tal. E aí nisso que eu me mudei para São Paulo, em 2012. Legal. E como é que foi todos esses trabalhos, né? Você fez, acho que a camisa da Adidas, Lollapalooza, tem um monte de coisa bombando. Isso já aqui, né? Em 2018. Isso, não... Na verdade, assim, acho que o momento que realmente eu virei a chave e falei, não, agora eu sou ilustradora, larguei o design como profissão, né, em agência, foi em 2016. Foi justamente isso, assim, eu tive a oportunidade de dar um tempo de trabalhar em agência, eu tive 1 ano, assim, eu consegui me dedicar só à ilustração, e eu acho que isso é essencial, assim. Levar 2 vidas é muito difícil, porque daí tu trabalha em agência 8 horas por dia, 9, 10, 11, 12 horas, e aí você tem que chegar em casa e desenhar. Então, pra mim, esse momento que eu tive de, não, agora eu posso testar, posso me descobrir, né, como ilustradora, foi que virou a chave e eu realmente comecei a viver disso, assim, fazer trabalhos para ilustração, para grandes marcas, e aí foram rolando várias, né, Adidas, Nike, Spotify, eu fiz várias coisas, mas foi esse momento, assim, de tu também se entender e se posicionar como um ilustrador, como um artista. Isso acho que é muito importante. Como é que foi esse momento, essa decisão? Foi fácil? Foi difícil? Agora eu penso, nossa, agora eu vou perder uma grana. Não, depois eu conto que ganho mais. Então, até 2016 eu tava morando em Curitiba e eu trabalhava em agência, né? Então, eu trabalhava na agência, de vez em quando eu fazia algumas feiras com ilustração, vendia algumas coisas, mas era sempre algo secundário. Então, não dava pra viver de ilustração, era impossível mesmo. Por isso que eu trabalhava em agência. Aí, aconteceu de meu companheiro ser chamado pra trabalhar fora do Brasil. E aí eu falei, não, então a gente vai junto, né, a gente já tá há anos junto. Só que eu não consigo trabalhar lá, porque eu não tenho visto, então eu vou com você de acompanhante, e o visto de acompanhante não permite trabalho, né. Então eu falei, eu vou tentar ficar de freela de design e ver se eu consigo alguma coisa em ilustração, vai que esse é o momento da minha vida. Aí até lembro, no último dia da agência, assim, eu cheguei pro meu chefe, que é uma pessoa incrível, inclusive do design em Curitiba, eu falei, cara, é agora ou nunca, assim, eu tô indo embora, triste, porque eu amo esse lugar, mas agora que eu vou tentar fazer isso virar a minha vida, porque é a oportunidade que eu tenho. Eu nunca tinha tido a oportunidade de parar de trabalhar para tentar me descobrir como artista, assim. E aí eu tive esse 1 ano e uns meses, assim, em Nova York, que eu me mudei pra lá. E aí, realmente, lá, assim, eu entendi o que era ser ilustradora, assim, de, tipo, viver disso e conhecer pessoas que viviam disso. Porque até então, pra mim era muito difícil ver um artista vivendo da arte autoral, assim. E lá eu percebi, não, eu acho que realmente dá, e foi dando. A partir de lá que eu comecei o Instagram me ajudou muito, claro, a ser conhecida e as pessoas me procurarem. Então, claro que inicialmente eu fiz uma busca da onde eu queria trabalhar, preparei um portfólio para isso, acho que esse é o primeiro caminho. E você se apresentar para as pessoas também.
E aí as pessoas foram me conhecendo, e aí você faz um trabalho, chama outro, e aí você vai entrando no circuito, assim. Mas esse primeiro momento é muito difícil, principalmente para quem não é de grandes metrópoles, tipo São Paulo, né? Sim, Rio de Janeiro. Tudo acontece na cidade grande, né? E aí você tem que entrar nesse meio, assim, não é fácil, mas assim, eu acho que eu consegui, sabe? Legal. Você comentou de 3 grandes empresas que você trabalhou, e como é que foi o processo de trabalhar com eles, assim? Eu acho que todo mundo tá no primeiro ano, sonha, tá usando o Spotify pra caramba, ou tá com tênis da Adidas, tá com uma camisa da Nike. Como é que é trabalhar para essas empresas gigantes? Pô, pra mim foi um sonho realizado, assim, porque Nike, Adidas, Spotify são empresas que eu gosto, particularmente uso e consumo, assim. Então, primeiro quando eles chegaram até mim, né, os 3, e eles me mandaram e-mail, assim. Quando você recebe um e-mail dessa galera, você fica... Meu Deus do céu, que isso, como assim? Eu fui chamada, lá de Joinville, como assim? Tanto ilustrador. Eu sempre falo isso pro meu companheiro, você fala, cara, como assim o Spotify dos Estados Unidos quis trabalhar comigo 2 vezes? Tem tanto ilustrador, porque tu não consegue se enxergar, né, assim, como realmente algo tão relevante, assim. Mas aí o processo deles, eu acho que assim, muito parecido com o processo de várias pequenas empresas. O primeiro contato sempre vem por e-mail, como é sempre à distância, eu trabalho dentro de casa, né, ou aonde eu estiver. E aí sempre passa uma ideia inicial do projeto, a gente troca uma ideia normalmente por Skype. A partir dali tem empresas que direcionam melhor o que já querem, ó, a gente quer isso, só segue esse caminho. E outras não, por exemplo, da Adidas, que foi pro Lollapalooza, foi livre. O tema era desenhe algo que te lembre música. E Adidas. Então ele me deu assim a carta branca e foi incrível, porque eu fiz realmente o que eu queria fazer, assim. E do Spotify, por exemplo, já tinha uma cartela do que eles queriam, mas a gente foi ajustando estilo, né? A gente quer algo mais solto, mais divertido. Até você acertar é um processo, assim, aí rola aquela tensão, né? Ai meu Deus, vai reprovar tudo. Mas deu tudo certo, assim. E o da Nike, que foi pra Copa, né, do mundo, o lançamento da camisa, também me procuraram por conta de ser mulher, também por ter a temática do feminismo dentro do trabalho. Eles queriam ter isso dentro do projeto também, assim, uma voz feminina, assim, para falar de futebol. Mas foi super tranquilo também. Assim, você normalmente apresenta sketches, aprovação e vai pro caminho final. Assim. Legal. Então, não é um bicho de 7 cabeças, não. Só é estranho receber, meu Deus, spam, será que estão me enganando? Não, não sei se você já ouviu, tem um podcast chamado Diagrama e eles entrevistaram a galera do Bicicleta Sem Freio. E aí um dos meninos, ele conta assim, que o primeiro trabalho que eles receberam era da Nike, grande. E vinha o e-mail, ele achava que era spam e ele deletava, ele não lia. Daí veio umas 3 vezes assim, os caras, cara, a gente tá tentando falar com vocês. Daí, eu achei que era spam, eu deletei tudo. Porque a gente não espera mesmo, assim, não sei, é a lógica, né? Você falou de um tema, né, que é super importante, que a gente vê bastante, que é recorrente no seu trabalho, que é o ativismo, né? Feminismo, vegano, latino, né? Então, como é que isso surgiu no seu trabalho? Eu me recordo de você, aluna, você sempre foi engajada, né? Aliás, o design é muito engajado, chato não, engajada, né? Engajado com causa, a gente vê bastante gente no design com isso mesmo, né? A gente tem iniciativas surgindo no Brasil, com o momento político que a gente está, que é super importante esse engajamento, né? Mas como faz parte da tua vida, mas como isso reflete no teu trabalho? Então, e é muito louco isso, porque como vocês me conhecem há muito tempo, vocês sabem que eu sempre tive esse pezinho ali na não aceitação do status quo, assim, acho que basicamente isso. E como isso sempre me acompanhou, não sempre, né, mas acho que desde muito nova eu já tive esse envolvimento político, já tinha militado em movimento social, dentro da universidade já tinha iniciado o processo de centro acadêmico, então sempre estive envolvida em manifestações políticas, assim. Mas até então, com o Coletivo Chá, eu não falava sobre política no meu trabalho, porque eu não sabia como abordar isso, assim, nunca tinha tido referências de como trabalhar isso dentro do que eu produzia, assim. Em 2016, quando eu fui morar fora, assim, e aí eu peguei um processo político lá da eleição do Trump, e eu ia em muitas feiras, tipo a feira que a gente está hoje, na Parque Gráfico aqui em Floripa, e eu via as pessoas produzindo muito em relação à política, assim. E eu falei, nossa, é isso, né?
isso já é a minha vida, já é o que eu vivo, assim, já é o que eu mais me interesso, o que eu leio e tal. Por que eu não coloco isso dentro do meu trabalho? Assim? Foi esse start que eu falei, nossa, eu acho que é isso. E foi aí que eu me encontrei, assim, eu falei, nossa, esse é o meu caminho. Eu não tinha percebido, até então eu desenhava outras coisas, não tinha um caminho único, assim, eu, sei lá, desenhava animais, desenhava coisas aleatórias, falava sobre música no meu trabalho, não tinha nada específico, assim. Eu acho que quando eu passei a desenhar a figura humana e entender que era possível, que não precisava ser algo extremamente realista e perfeito, porque eu tinha muito esse medo, assim, né, do, eu não sei desenhar e tal. Não sei fazer com figura humana, como eu vou desenhar. E quando eu me libertei disso, vendo outras pessoas fazendo de forma livre, falei, nossa, é isso, então agora eu posso abordar o que eu quiser, porque eu já tenho essa figura humana, que pra mim era muito necessário, e agora então eu posso falar sobre o que eu acredito, sobre veganismo, sobre racismo, né, sobre feminismo, e aí isso veio muito natural, porque isso já estava em mim, assim, eu só não sabia como expressar. E aí, quando eu descobri um caminho, daí que eu acho que eu me encontrei, assim. Legal. Camila, qual foi a pior crítica que tu já recebeu, assim? Não sei se teve muitas... Acho que as pessoas não têm muita coragem de falar as coisas. Mas teve um comentário, assim, numa feira que eu participei uma vez que me deixou pensativa, assim. Que no começo eu fazia uns prints em papel neon, assim. Então eu desenhava personagens, sempre em preto. E aí o fundo do papel era o fundo da cor da pele, por exemplo, da pessoa. Coisa boba, assim. E aí, naquela época, eu desenhei a Angela Davis. A Angela Davis é uma militante negra, né? Então ela tem a pele escura. E aí, só que no meu desenho ela tinha a pele verde neon. Porque, enfim, era o papel que estava ali, né? E aí passou um senhor, assim, na minha mesa, ele falou, assim, bem sério, assim, Angela Davis, branca? Daí eu... E sério, assim, sabe, me questionando. E eu olhei, assim, pra ele e falei, não, mas o papel não é branco, o papel é verde neon. Ele falou... mas ela é uma militante negra, né? Eu falei, não, mas eu sei disso. Assim, eu me senti tão confrontada, eu falei, não, eu sei da história dela, eu já li os livros dela, assim. Não é literal, é uma ilustração, né? E aí eu fiquei sentida, assim, que eu falei, nossa, será que as pessoas entenderam errado o que eu queria passar? E rolou uma cobrança, assim. Não foi exatamente uma crítica, mas foi um comentário que me afetou, assim. E a partir daquele momento eu falei, não, eu vou ter que mudar essa lógica, porque talvez as pessoas não tenham esse poder de abstração, assim, né? Do literal. Porque às vezes tem isso, assim. Um personagem azul, mas azul não existe tipo gente azul. Eu era assim no começo, assim. Um elefante, eu tenho que desenhar cinza, ele não pode ser rosa. Depois eu falei, não, mas eu posso desenhar o que eu quiser, na verdade, porque tá aí, né? O mundo é livre, a gente pode criar, assim. Enfim, eu acho que essa crítica simples, mas que me tocou, assim. E aí mudou o teu trabalho. Mudou. Eu fui pro outro caminho e falei, não, eu tenho que ser mais literal, então mesmo. Usar cores e tal. Pra gente finalizar, Camila, se tu fosse dar um conselho pra Camila de 17 anos lá, o que tu falaria pra ela? Deixa eu pensar. Cara, que é possível, assim. Eu achava que não era, de verdade. Mas dedicação foi uma coisa que eu sempre tive, mas vir de uma cidade pequena te dificulta muito o caminho, assim. E eu, por vários momentos, eu achava que, não, a minha vida é aqui, eu vou trabalhar em indústria, como eu sempre trabalhei, e é isso, assim. E eu acho que talvez eu poderia falar pra ela que, não, se joga mesmo, faz o que tu vai fazer no futuro, porque vai dar certo, assim. E hoje eu vejo que eu consegui chegar num caminho que eu queria. E talvez com 17 anos eu nem fazia ideia que era possível, assim. Não tinha nos meus planos sair da minha cidade com 22 anos de idade, assim. Eu saí e foi essencial. Eu acho que sair de onde você nasceu, pelo menos por um tempo, ou conhecer outros lugares, não necessariamente morar em outros lugares, mas conhecer outros lugares é essencial, assim, pra você abrir a sua mente, assim. Acho que é isso. Camila, muito obrigado. A gente acho que fala bastante. A gente fala bastante sobre isso, né? Sobre viver as coisas. E é muito legal a gente perceber que as pessoas que estão fazendo também repetem isso. É super importante, né? Experimentar, viver as coisas, fazer as coisas, né? Exatamente isso. Então, sem palavras, muito obrigado. Eu que agradeço, uma honra estar aqui. Teu tempinho, né? O tempo que a gente tem é tão corrido, a feira tá bombando, né? Então tem um tempo para parar para conversar com a gente e a gente poder publicar isso. Que isso. Eu que agradeço, para mim é muito gratificante estar aqui agora em outra posição, não mais como aluno, mas aqui como parceiros de trabalho, assim. Então, é isso. Obrigada. Obrigado, Camila. Que demais, que rápido!